Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, às nossas atividades do dia. Hoje a tia Dirce vai estar trabalhando com vocês na parte de matemática. Nós vamos fazer a correção das páginas 137 e 138, tá bom? Nós vamos depois trabalhar a página 122, 123, 124, 125, 126 do nosso livro, tá certo? E você tem como atividade, na atividade complementar, a página 81, 82, 80, 81, 82, você tem que fazer como tarefa, tá certo? Então, depois que nós terminarmos essas duas atividades de cima, isso aqui é como se fosse uma atividade de casa, que tem que ser feita em casa mesmo. Bom, lá na página 137 nós temos, leia situações problema a seguir e depois ligue cada uma a resposta correspondente. Isso aqui é fácil, né? Cláudia está brincando de esconde-esconde. Enquanto seus amigos se escondem, Cláudia deve contar até 50 com os olhos fechados. Se ela já contou até 38, quantos números faltam para ela contar? Isso aqui é simples, né? A menina tem que contar até os 50, não é isso? Brincando de esconde-esconde. Ela já está no 38. Então, ele pergunta pra gente assim, quanto falta para Cláudia parar de contar e poder procurar os colegas da brincadeira de esconde-esconde? Então, nós vamos, de 0 eu consigo tirar o 8? Não, porque o 0 é menor que o 8. Então, nós vamos desagrupar, nós vamos recorrer à ordem seguinte e o 1 vai ficar valendo 0, o 10, e o 5 vai ficar valendo 4. Aí eu tenho, 8 para 10, 2, 3 para 4, 1. Então, a resposta desse primeiro problema é o 12. Então, você liga a primeira situação ao 12. No de baixo eu tenho, na brincadeira cabo de guerra, há 8 crianças de um lado e 7 do outro. Quantas crianças há no total? Essa aqui é muito fácil, né? 8 e 7, 15. Então, nessa segunda situação, basta adicionarmos, o 8 com 7, 15. Total de crianças que tem de um lado, total de crianças que tem do outro na corda. Então, a segunda situação, você liga no 15. Felipe está brincando de vivo ou morto com 25 amigos. Quando ele disse vivo, apenas 12 amigos levantaram. Os outros devem sair da brincadeira. Aí ele pergunta, quantos amigos de Felipe não se levantaram? Então ele diz assim, quando ele disse vivo, apenas 12 se levantaram. Os outros devem sair da brincadeira. Então, ele pergunta assim, quantos amigos de Felipe não se levantaram? Então, nesse exercício aqui, se tinha 25, não é? 12 não obedeceu ao comando, né? Então, nós vamos subtrair e descobrir quantos amigos do Felipe não se levantaram. Então, eu tenho 2 para 5, 3. 1 para 2, 1. Então, o resultado aqui, 13, que representa a quantidade dos amigos de Felipe que não se levantaram. Então, liga a resposta à situação. Na brincadeira Dança das Cadeiras, há 40 crianças brincando e apenas 29 cadeiras. Então, veja bem, quando as crianças se sentarem, quantas ficaram em pé? Bom, se eu tenho 40 crianças e eu só tenho 29 cadeiras, Então, quando ele ouvir o comando que ele precisa se sentar, eu quero saber quantas crianças vão ficar em pé, Não vão poder continuar brincando.
Então, o que eu faço? Ó, acompanha o que eu te disse, ó. De 0 eu consigo tirar o 9? Não consigo porque o 0 é menor, então nós vamos desagrupar. O 0 vai estar valendo 10 e o 4 vai estar valendo 3. Então, eu tenho 9 para 10, 1. 2 para 3, 1. 11. Então, quando ele fala assim, ó, quando as crianças se sentarem, quantas ficarão em pé? Então, 11 dessas crianças vão ficar em pé, né, na hora do comando. Na queimada, havia 9 crianças brincando. Depois chegaram mais 5. Quantas crianças tem no total? Então, 9 mais 5. Basta adicionar as duas quantias, 14, né? 9 com 5, 14. Então, esses problemas aqui, essas situações, já estão bem simples para vocês. Não tinha como errar, certo, pessoal? Na página 138, nós temos assim, ó. Renato está treinando jogar peteca com os pés. Na primeira tentativa, ele conseguiu jogar a peteca 45 vezes sem que ela caísse. Se Renato é fera, hein? Na segunda tentativa, conseguiu 42 vezes. Na terceira, nenhuma vez. E na quarta, conseguiu jogar a peteca 58 vezes. Então, vamos ver o que o Renato fez aqui agora, ó. Para saber o total de vezes que Renato jogou a peteca, qual cálculo deve ser utilizado? Pinte os quadros com as operações corretas. Pessoal, nesse aqui, ó, pinte os quadros. Nesse aqui, nós podemos colorir o primeiro e o último, certo? Porque olha bem, ó, na primeira tentativa, 45 vezes, ele conseguiu jogar a peteca. Na segunda tentativa, ele conseguiu 42. Na terceira, ele não conseguiu nenhuma, então tem o 0 aqui. E na última tentativa, ele conseguiu 58. Então, esse 0 que foi colocado na primeira opção, que está correta, ele se refere à quantidade de vezes que ele não fez nenhuma na terceira tentativa, né? Esse 0 aqui, e na última alternativa, ele não aparece. Então, não vai dar diferença no resultado de quantas vezes ele conseguiu levantar a peteca com o pé, tá certo? Então, tanto a primeira opção quanto a última são corretas. Você pode assinar as duas, tá certo? Aí ele coloca aqui assim, ó, no exercício 3, complete as adições abaixo. Então, na letra A, ele colocou assim pra gente, ó, presta atenção. 23 mais 14 é igual a 14 mais 23. Só inverteu a ordem das parcelas, o resultado não muda. 1000 mais 300 é a mesma coisa que 300 mais 1000. Na segunda alternativa, você completa com 1000. Na letra C, ele traz 241 mais 397. Então, se eu adicionar 241 mais 397, vai ser igual a 397 mais 241. O resultado não vai ser alterado por conta da ordem em que as parcelas aparecem dentro da operação, certo? Tem uma regrinha na matemática, no que se refere à adição, que ele diz que a ordem das parcelas dentro de uma adição não vai alterar o resultado, né? Não altera a soma. No exercício 4, ele trouxe assim, ó, resolva as adições de cada item mentalmente. Depois marque um X na que você achou mais fácil resolver. Bom, é mais fácil resolver. Ele colocou assim, ó, na primeira alternativa, 9 mais 5 mais 5. Depois ele colocou 9 mais 5 mais 5.
Ele colocou entre parênteses aqui o 9 e o 5. Ele colocou entre parênteses aqui o 5 e o 5. Observe que todos os elementos que você tem na primeira opção, na segunda opção, são os mesmos, né? Ele simplesmente, a ordem foi trocada nas duas opções que nós temos. Então, nesse daqui, ó, quando nós vamos resolver isso aqui, você faz, ó, 9 mais 5, resolve primeiro o que vem dentro do parênteses, né? Então, resolve isso aqui, ó. 9 mais 5, 14. Aí, 14 mais 5 é igual a 19. Nessa daqui, ó, vou resolver o que eu tenho dentro do parênteses. 9 mais 5 e 5, 10. 9 mais 10, 19. Então, você pode escolher qualquer uma das duas que você tem achado mais fácil, tá certo? Tem criança que pode marcar a primeira, tá certo. Tem criança que pode marcar a outra também, tá correto, sem problema nenhum. Na letra B, ele traz assim, ó, 12 mais 60 mais 40, certo? E na outra alternativa, ele traz 12 mais 60 mais 40. Você pode observar os números, né, que fazem parte da operação são os mesmos. 12, 60, 40. 12, 60, 40. Ele simplesmente colocou entre parênteses termos diferentes. Então, aqui, ó, vamos resolver o que eu tenho dentro do parênteses. 12 mais 60, 72. Aí traz 72 mais 40 é igual a 112. Olha nessa, ó. Vamos fazer o que eu tenho dentro do parênteses. Repete o que vem antes. 60 mais 40, 100. Então, 100 mais 12, 112. Não há alteração no resultado, certinho? Então, ó, aqui fizemos a correção da página 137 e 138. Volta com a tia lá na página 122, tá ok? Lá na página 122, ele traz assim, ó, algoritmo usual da adição. Esse termo algoritmo, ele quer dizer, ele simplesmente a forma tradicional que nós temos de armar uma operação, né? Então, quando você monta uma operação, aqui no caso nós vamos falar da adição, tá? Aquela operação armada é chamada algoritmo. Agora eu vejo o resultado da segunda partida. Jogadores, ponto. A Samara fez 2.650, o Jamal 1.550, Bernardo 2.950, Camila 3.300. Bernardo utilizou o cálculo da pontuação de cada dupla usando o algoritmo usual da adição, né? Então veja bem, ó, lá na página 120 nós temos o resultado da primeira partida. Aqui na página 122, resultado da segunda partida, né, de um jogo de varetas. Então aqui, o Bernardo, ele vai adicionar os pontos que os colegas tiveram. Então ele somou a Samara e o Jamal. Ele somou Bernardo e Camila. Então veja bem, ó, ele pegou a Samara, tem 2.650 pontos. Ele colocou aqui. O Jamal, ele tem 1.550, então ele adicionou pontos dos dois, certo? Então, ele juntou o ponto dos dois meninos e somou direto. O Bernardo e a Camila, ele pegou Bernardo 2.950 e a Camila 3.300. Ele adicionou os pontos dos meninos, os pares, né? Aí na 14ª questão, ele nos pergunta assim, pessoal, ó, olha lá na 14ª. Qual dupla venceu a segunda partida? Foi a Samara e o Jamal ou foi o Bernardo e a Camila? Só de olhar você vê, né, pessoal? Quem ganhou aqui foi o Bernardo. Então você escreve Bernardo e Camila. Por favor, letra maiúscula, substantivo próprio. Lembre-se de que quando realizamos uma operação, usando o algoritmo usual da adição, precisamos seguir passo a passo cada etapa.
O cálculo se inicia sempre pela ordem mais à direita. Em seguida, continuamos o cálculo, sempre tomando a próxima ordem à esquerda e seguimos repetindo esse processo até a última. Então, ele está querendo dizer que quando você vai adicionar, você começa aqui, ó, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade milhar com unidade milhar, né? Até porque, para você adicionar, você tem que lembrar dessa regra, tá certo? Seguindo, ó, em cada ordem não é possível registrar um número maior do que o 9. Se a soma dos algarismos por uma ordem for maior do que o 9, é necessário realizar uma troca. Por exemplo, no caso dos pontos de Samar e Jamal, a soma de 5 das dezenas 5 mais 5 resultou em 10. Então, 5 e 5 vai dar uma dezena que corresponde a 10. Então, é preciso trocar as 10 dezenas por uma centena. Por isso, registra-se uma centena que será adicionada às demais. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu te explicar. Samara e Jamal. Então, ó, ele fez assim, ó. 2.650. Ele vai adicionar com 1.550. Então, ele está dizendo o seguinte: eu tenho unidade, dezena, centena, unidade milhar. Quando você adiciona 0, 0, você repete. 5 e 5, ele fala que quando o número dá maior do que 9, você não pode deixar os dois aqui embaixo. Então, 5 e 5, 10. Aí você segue, né, a conta, a operação normalmente. Então, 5 e 1, 6, 6 e 6, 12. Né? 2 e 1, 3, 2 e 1, 3, 3 e 1, 4, né? Adicionando os pontos dos dois, 4.200. Aqui ele fala assim, ó, qual é o valor de 2018 mais 8.012? Então, muito fácil, faça o cálculo aqui do lado, né? E depois que você somou, você vai observar que a resposta correta é a letra C, né? 10.030, 2018 mais 8.012, ok? Propriedade da subtração. Mateus e seu amigo estão brincando de bolinhas de gude. Então, tá ali a fotografia dos meninos brincando de bolinha de gude. Então, ele fala assim, ó, Mateus começou o jogo com 38 bolinhas. Então, no início do jogo, ele tinha 38 bolinhas de gude e perdeu 15 para o amigo dele. Qual operação ele deve realizar para saber com quantas bolinhas ficou? A adição ou a subtração? Né? Essa daqui é bem simples e nós sabemos que a operação que eu tenho que utilizar aqui é a subtração. Por que subtração? Ele tinha uma quantidade maior, ele perdeu, quer dizer, o que ficou com ele foi diminuído, certo? Ali, ó, lá do outro lado, ele traz pra gente assim, ó, propriedade da invariância da subtração. Presta atenção, o nome é meio complicado, mas não é nada sério não, tá bom? Para saber com quantas bolinhas ficou, Mateus precisa fazer a subtração 38 menos 15. Veja como ele pensou. Olha, Mateus fez isso aqui, ó. Ele ia pegar 38 e ele tinha que tirar 15. 38 era o total de bolinhas de gude que ele tinha, o 15 a quantidade de bolinhas de gude que ele perdeu. Ele pensou assim, ó, eu vou tirar 5 do 38 e eu vou tirar 5 do 15. Eu tenho 38. Se eu pegar 38 e tirar 5, eu fico com 33, certo? Aí ele disse assim, ó, se eu pegar 15 e tirar 5, eu vou ficar com 10. E ele acha mais fácil, né? Ele achou mais fácil subtrair aqui a mesma quantia de uma das parcelas com a mesma quantia da outra parcela. Então, ele pensou, 33 menos 10 é igual a 23, que representa
o total de bolinhas de gude que ele ficou depois de perder no jogo. Olha bem, ó. Depois, Mateus pensou de outra maneira e o resultado foi o mesmo. Olha o que o Mateus fez, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar nesse cantinho. Ele tinha que pegar o 38, que era a quantidade de bolinhas de gude que ele tinha, e o 15. Então, ele pensou, em vez de eu tirar, eu vou somar. Então, eu vou pegar o 38 e vou adicionar 5. Eu vou pegar o 15 e vou adicionar 5. Olha o que aconteceu, ó. Quando ele pegou 38, adicionou 5, ele achou 43, certo? Quando ele pegou 15 e adicionou 5, ele encontrou 20. Quando ele fez assim, ó, 43 menos 20, 23, deu o mesmo resultado da situação anterior e representou a quantidade de bolinhas de gude que ele que ele ficou no jogo. Então, lá embaixo ele fala, ó, Mateus ficou com 23 bolinhas de gude. Então, lá naquela lacuna lá embaixo, acrescento 23. Aí volta, ó. A propriedade da invariância da subtração é a seguinte: se subtrair ou adicionar um mesmo número aos dois termos da subtração, ao minuendo e ao subtraendo, não alteramos a diferença. Considerando a subtração 38 menos 15 igual a 23, se subtrairmos 5 do minuendo e do subtraendo, temos 33 menos 10, que é igual a 23. Se adicionamos 5 ao minuendo e ao subtraendo, temos 43 menos 20, que é igual a 23. Então, olha aqui, ó. 38 era o total de bolinhas de gude que ele tinha. Ele perdeu 15. Ele tirou 5 do minuendo, né? E ele tirou 5 do subtraendo. Quando nós vamos fazer uma subtração, os elementos que eu uso para fazer a subtração, ó, 38 menos 15. Na subtração eu tenho minuendo, subtraindo. É o nome de cada um dos elementos da subtração. Então, olha, se você tira o mesmo número, tanto do minuendo como do subtraendo, a resposta não dá errada. Se você adiciona o mesmo número ao minuendo, ao subtraendo, a resposta também não vai dar errada. Porque você tanto tirou como adicionou o mesmo número do minuendo e do subtraendo, tá bom? E se simplesmente subtrairmos, beleza, o resultado tá certinho. Vamos lá, crianças. Ali na página 125, tem um exercício bem bacana de fazer. Então, olha, acompanha a tia. Veja. Aplique a propriedade da invariância da subtração em cada caso, conforme os esquemas. Na letra A, ele trouxe 43 menos 23, ó, minuendo, subtraindo. Ele tirou o quê, pessoal? Ele tirou 3 de cada um. 43 menos 3, 40. 23 menos 3, 20. Aí, olha, 40 menos 20 é igual a 20. 43 menos 23, 20 também, tá? Olha na letra B, ó, olha o que ele fez. Ele pegou 58, ele tirou 25, certo? Eu tenho 58, eu quero tirar 25. Aí ele pensou, eu vou tirar 5 do minuendo, eu vou tirar 5 do subtraendo. Aí ele faz 58 menos 5, 53. 25 menos 5, 20. Aí, ó, 53 menos 20 é igual a 33. Certinho? Na letra C, olha o que ele fez. 57 menos 17. Ele resolveu adicionar, certo? Ele pegou 57, ele vai dar mais 3 ao minuendo, ele vai dar mais 3 ao subtraendo. Então, olha, 57 mais 3, 60. 17 mais 3 é igual a 20. Aí 60 menos 20 é igual a
40, certo? Então, ele adicionou aqui o mesmo número e o resultado não dá errado. Olha a letra D, crianças. Ele colocou 47 menos 14, certo? 47 menos 14. Eu vou adicionar 6, eu vou adicionar 6. 47 mais 6 é igual a 53. 14 mais 6 é igual a 20, certo? Aí ele coloca 53 menos 20 é igual a 33. E a última? Eu acho que eu vou fazer aqui, que ele não vai caber e vocês não vão entender nada. Na última eu tenho, pessoal, ó, na letra E, 69 menos 54. Aí ele fez o quê? Ele aumentou 6. Aumenta 6 aqui, aumenta 6 aqui. 69 mais 6 é igual a 75. Menos 54 mais 6 é igual a 60. Aí ele fala assim, ó, 75 menos 60 é igual a 15. É uma das propriedades da subtração. Quando ele fala, ó, propriedade da anulação. Imagine agora que Mateus estava com 23 bolinhas de gude e que perdeu 23. Com quantas bolinhas ele ficou? Por quê? Com quantas bolinhas ele ficou? Com nenhuma, não é? Porque tudo que ele tinha, ele perdeu no jogo, nas bolinhas de gude. Quantas bolinhas ele tinha? Ele tinha 23. Quantas bolinhas de gude ele perdeu? Perdeu 23. Sobrou alguma coisa para ele? Não. Isso na subtração nós chamamos de propriedade da anulação. E essa propriedade diz assim, ó, quando o minuendo e o subtraendo são iguais, a diferença é igual a 0. Então, se você tem, igual aqui no caso, ó, o menino tinha 23 bolinhas, perdeu 23 no jogo, sobrou quantas para ele? Você tem 15 reais, você quer comprar um brinquedo de 15. O seu dinheiro paga o brinquedo, mas não sobra nada, certo? Então, ele fala assim, ó, com quantas bolinhas ele ficou, né? Então, ele pergunta, quantas bolinhas ele ficou? Com nenhuma. Você pode escrever de outra forma, não tem problema, tá bom? Isso aqui é só uma opção, então, com nenhuma, certo? Agora ele pergunta pra gente por quê, né? Ó, pois na subtração, pois na subtração, quando o minuendo e o subtraindo, olha bem como nós escrevemos esses nomes, viu, pessoal? Minuendo e subtraindo, ó. Quando o subtraindo e o minuendo são os dois elementos, né, que fazem parte da subtração, são iguais. Ó, quando o minuendo e o subtraindo são iguais, a diferença entre eles é 0, certo? A diferença entre eles é 0, certo? Então, quando você vai subtrair, né? Ó, minuendo, subtraindo. Eu peguei o minuendo, tirei o subtraindo, deu 0. Então, quando eles são iguais, né? A diferença entre eles é 0, tá certo? Então, ó, ele pergunta com quantas bolinhas ele vai ficar? Com nenhuma. Pois na subtração, quando o subtraindo e o minuendo são iguais, a diferença é 0. Eu tinha 10 reais, comprei o brinquedo que eu queria, não sei nada, né? Agora, olha que fácil o 19º exercício da página 126. Resolva as operações abaixo. 54 menos 54, 0. 104 menos 104, 0. 1.597 menos 1.597, 0. 13.482 menos 13.482, 0. Então, na subtração,
nós dizemos que quando eu tenho minuendo e subtraindo iguais, eu tenho a propriedade da anulação. Anulação, um anula o outro, certinho? Beijos, até a próxima. Não esqueça a tarefa, tá?